Olá, meu amigo. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues, eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Dando sequência à série Os 50 Passos para a Realização de um Ecocardiograma de Excelência, vamos hoje falar sobre a etapa número 34. A etapa número 34 fala como obter o volume sistólico, o débito cardíaco e o índice cardíaco através de ferramentas do ecocardiograma. Quais são as variáveis que eu preciso obter através do eco para que eu possa calcular essas variáveis como o volume sistólico, o débito cardíaco e o índice cardíaco, que são variáveis que vão estimar a função ventricular. Veja, a primeira coisa importante é nós lembrarmos o conceito de volume sistólico. Volume sistólico é a quantidade de sangue ejetada pelo ventrículo esquerdo. Já o débito cardíaco, o que se compreende como débito cardíaco? Observem que o fluxo sanguíneo através de um orifício fixo é igual ao produto da área de secção transversa pela integral de velocidade e tempo, também chamado de TVI, do fluxo que passa por este orifício. Assim, o fluxo sanguíneo pode ser estimado em vários locais do coração e também de grandes vasos. Então, nós podemos inferir o volume que sai pela artéria pulmonar, o volume que passa pela válvula tricúspide, o volume que passa pela válvula mitral. Basta nós utilizarmos uma ferramenta, um cálculo matemático. Então, o volume sistólico ele será a área do trato de saída do ventrículo esquerdo vezes a TVI do trato de saída do ventrículo esquerdo. E aí é preciso lembrar que a área da veia de saída do ventrículo esquerdo pode ser substituída pelo diâmetro da veia de saída do ventrículo esquerdo ao quadrado vezes 0,785, que é uma constante. Então, observem que, para cálculo do volume sistólico, você vai precisar de duas variáveis. O diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo, que vamos mostrar alguns detalhes de como obter, e também a TVI do trato de saída do ventrículo esquerdo, que deve ser obtido a partir do corte apical 5 câmaras, utilizando sempre o Doppler espectral. Vejam, é importante lembrar que esse volume sistólico será o diâmetro do trato de saída do ventrículo esquerdo ao quadrado, vezes 0,785, que é uma constante, vezes a TVI do trato de saída do ventrículo esquerdo. Agora, para que eu possa calcular o meu débito cardíaco, eu vou realizar o meu corte parasternal longitudinal de câmaras esquerdas e aí vou realizar a medida do trato de saída do ventrículo esquerdo, o seu diâmetro. Lembrando que nós entendemos, através da ecocardiografia, que essa região ela é uma região circular. Por isso é que nós vamos fazer a medida desse diâmetro e vamos inferir a área da via de saída do ventrículo esquerdo. Então, a área da via de saída do ventrículo esquerdo, devemos ter alguns cuidados. Primeiro, a gente vai realizar o nosso corte longitudinal. Vamos identificar a região do trato de saída do ventrículo esquerdo e nós precisamos colocar a válvula aórtica aberta, ou seja, eu preciso frisar a imagem durante a mesosístole e vou ampliar a imagem para que eu possa medir com maior acurácia esse diâmetro. E aí, o débito cardíaco será esse volume sistólico que você calculou utilizando a fórmula diâmetro do trato de saída do ventrículo esquerdo ao quadrado vezes 0,785 vezes a TVI do trato de saída do ventrículo esquerdo, agora multiplicado pela frequência cardíaca. Dessa forma, teremos o débito cardíaco. E depois, com o débito cardíaco calculado, basta você dividir pela área de superfície corpórea para que eu tenha o índice cardíaco, que é o grande marcador de eficiência mecânica do coração. Vejam nessa imagem agora, realizamos o corte parasternal longitudinal e realizamos a medida do trato de saída do ventrículo esquerdo. Temos que ter alguns cuidados. Primeiro, é importante nós marcarmos os pontos corretamente. Então, vejam, a medida
deve ser realizada na junção da válvula aórtica coronariana direita, observem ela aqui, até a junção da válvula aórtica não coronariana, aqui. Então vejam, eu preciso identificar a conexão entre o endocárdio septal e a junção da válvula. Então eu localizo a válvula direita e a válvula não coronariana. E aí eu vou fazer a obtenção dessa medida, desse diâmetro. Lembrando sempre que isso deve ser feito com a válvula aórtica aberta e de preferência na mesosístole. Dessa maneira eu obtenho esse valor o mais acurado possível. Vejam, para que eu possa calcular agora a integral de velocidade e tempo do trato de saída do ventrículo esquerdo, eu vou realizar o meu corte apical 5 câmaras. Veja, sabendo-se que a velocidade do fluxo varia durante o período de ejeção, e interpondo-se cada velocidade com o tempo de duração do fluxo, vai-se obter a velocidade e também o gradiente que acontece nessa região. A integral de velocidade e tempo, que é a mais importante para mim, que é chamada TVI, ela se caracteriza pela média de todas as velocidades de pico existentes dentro do traçado da curva espectral. Então, nós vamos realizar o nosso corte apical 5 câmaras, vamos colocar o volume de amostra no trato de saída do ventrículo esquerdo, observem na imagem, e vamos realizar o Doppler pulsado. Uma vez realizado o Doppler pulsado, nós vamos integralizar, vamos fazer o contorno de toda a curva de velocidade para que o equipamento possa me dar um valor de TVI, lembrando sempre que o valor de TVI será oferecida em centímetros. Lembrem que a TVI nada mais é do que a quantidade de sangue que adentra uma cavidade. Por exemplo, quando eu penso TVI da aorta, eu vejo quantos centímetros o sangue entrou na aorta quando ele foi ejetado pelo ventrículo esquerdo. Por isso é que a TVI é dado em centímetro. Quando eu tenho um ventrículo esquerdo ruim do ponto de vista sistólico, como ele ejeta pouco sangue dentro da aorta, ele completa poucos centímetros da aorta. Por isso que quando eu tenho uma TVI abaixo de 10 centímetros, eu posso quase que afirmar que o ventrículo esquerdo é muito doente ou está fugindo sangue da aorta. Por exemplo, um paciente com uma regurgitação mitral grave, um paciente com uma comunicação interventricular. Porque quando eu calculo o TVI da aorta, eu estou observando o sangue que está realmente dentro da aorta, quantos centímetros da aorta ele ocupou. Então, essa etapa é uma etapa muito importante na avaliação com uma boa acurácia do volume sistólico do ventrículo esquerdo. Vejam a representação das fórmulas. Volume sistólico é igual ao diâmetro do trato de saída do ventrículo esquerdo ao quadrado, vezes a constante, que é 0,785, vezes a TVI do trato de saída do ventrículo esquerdo, que será dada em centímetros. Já o débito cardíaco é esse volume sistólico que você calculou, vezes a frequência cardíaca. E o índice cardíaco é o débito cardíaco dividido pela área de superfície corpórea. Vejam, é importante lembrar que valores de normalidade foram obtidos através da ressonância nuclear magnética. Observem que o volume sistólico final do ventrículo esquerdo varia de 28,6 a 61,8 ml. O volume diastólico final do ventrículo esquerdo varia de 98,4 a 158 ml. O volume sistólico pela ressonância varia de 60 a 80 ml. O volume sistólico final do ventrículo direito varia de 35,2 a 72 ml. E o volume diastólico final do ventrículo direito vai variar de 95,8 a 157,2 ml, lembrando que todos esses valores de referência são valores obtidos pela ressonância nuclear magnética. Mas existem também os valores obtidos de volume sistólico, débito cardíaco e índice cardíaco através da ecocardiografia. O volume sistólico tem uma variação de 60 a 90 ml. O débito cardíaco, 4 a 7 litros por minuto. E o índice cardíaco vai variar de 2,5 a 4,5 litros por minuto por metro quadrado. Importante também lembrar que o documento publicado pela ACE,
as recomendações para a quantificação das câmaras cardíacas através do ecocardiograma em adultos, ele nos dá a variação de normalidade das dimensões internas do ventrículo esquerdo, seja diastólica, seja sistólica, assim como o volume diastólico final do ventrículo esquerdo e o volume sistólico final do ventrículo esquerdo em homem e mulheres. Vejam que a dimensão diastólica do ventrículo esquerdo em milímetros no homem varia de 42 a 58,4 milímetros. E observem que o diâmetro sistólico no homem varia de 25 a 39,8 milímetros. Quando eu penso no sexo feminino, a dimensão diastólica na mulher vai variar de 37,8 a 52,2 milímetros e a dimensão sistólica entre 21,6 a 34,8 milímetros. Quando pensamos agora nos volumes ventriculares, é importante lembrar que a técnica de Simpson vai identificar o volume diastólico final do ventrículo esquerdo e o volume sistólico final do ventrículo esquerdo. Lembrando que o volume diastólico final do ventrículo esquerdo em homens variam de 62 a 150 ml, enquanto o volume sistólico final do ventrículo esquerdo em homem varia de 21 a 61 ml. Já na mulher, o volume diastólico final do ventrículo esquerdo vai variar de 46 a 106 ml e o volume sistólico final do ventrículo esquerdo de 14 a 42 ml. Porém, nós também devemos indexar os volumes pela área de superfície corpórea. Então, o volume diastólico final do ventrículo esquerdo indexado pela área de superfície corpórea no homem varia de 34 a 74 ml por metro quadrado e na mulher de 29 a 61 ml por metro quadrado. Quando pensamos no volume sistólico final do ventrículo esquerdo indexado pela área de superfície corpórea, terá uma variação no homem de 11 a 31 ml por metro quadrado e na mulher 8 a 24 ml por metro quadrado. E por último, os valores de normalidade para a fração de ejeção do ventrículo esquerdo obtida pela técnica de Simpson. Então, para o homem, teremos um valor de normalidade da fração de ejeção do ventrículo esquerdo 52 a 72%, enquanto na mulher 54 a 74%. Então, observem como o ecocardiograma pode oferecer não somente os cálculos de volumes diastólico e sistólico, assim como a fração de ejeção, mas podemos também obter o débito cardíaco, o índice cardíaco, e lembrando que tanto o débito quanto o índice são obtidos inicialmente quando nós calculamos o volume sistólico, multiplicamos pela frequência cardíaca para ter o débito cardíaco e depois o débito cardíaco dividido pela área de superfície corpórea vai nos dar o índice cardíaco. Um grande abraço, amigo.